Entre 2002 e 2012, o valor gasto médio no Brasil com desastres naturais foi de 278 bilhões de reais, número que poderia ser menor se o investimento em prevenção fosse maior. As mudanças climáticas já são uma realidade no Brasil e os estudos já existem para mapear que mudanças são essas. Para falar mais sobre esse assunto, o Jornal Futura está aqui no Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro para conversar com o pesquisador, o professor Carlos Eduardo Yang. Professor, quais são as principais mudanças no mapa pluviométrico no Brasil nesses últimos anos? A principal mudança é o aumento da variabilidade, do que a gente chama de eventos extremos, a alteração de padrão. Estávamos acostumados a um padrão relativamente bem definido de uma estação chuvosa no verão e uma estação seca no inverno, com períodos intermediários nas estações de outono e primavera. O que passa a acontecer agora é que é uma irregularidade muito maior. Então, o que nós estamos observando são secas muito acentuadas, secas muito longas, períodos de chuva muito intensos, chuva fora da época. No espaço urbano, a gente percebe como consequência disso as inundações, em particular as inundações súbitas. Como o solo está asfaltado, concretado, a água não mais é absorvida pelo solo, né? Porque o solo é uma esponja que absorve. Como a água não é absorvida, ela tem que escorrer. E como a intensidade da chuva aumenta, isso faz com que haja uma enorme e rápida inundação. Mas nós temos do outro lado, do lado rural, o evento extremo oposto, que são as secas. Então, situações de emergência no Nordeste, na região Sul, o Rio Grande do Sul passa frequentemente por secas acentuadas na região, principalmente na região noroeste do estado. Uma segunda consequência de natureza indireta é que com mais calor e mais umidade há uma proliferação de doenças tropicais e de vetores. Nós deveremos ter outros tipos de doenças sendo transmitidas por essa tropicalização, inclusive nas regiões que eram menos quentes do país. Quais são os principais impactos econômicos que esses desastres naturais têm para o Brasil? As prefeituras de poucos recursos, que não têm capacidade de estabelecer um centro de operações como esse, acabam sofrendo mais, porque a capacidade de adaptação à mudança climática, ela não é igual, ela não é homogênea. Há consequências para a agricultura, porque essa alteração do regime de chuva significa alteração da produtividade. Você tem um ano de chuva regular, ótimo, a safra vai muito bem. Mas quando você tem uma seca muito acentuada, ou você tem uma chuva muito forte, uma chuva fora de época, você tem quebra de safra. Nós temos consequências na questão do turismo, nós temos consequências na mobilidade urbana. É quase que uma espécie de um dominó que vai caindo e as peças vão acarretando. E o lado mais trágico disso, perdas de vidas humanas. O que explica essas mudanças climáticas no Brasil? Existe um problema que é muito importante, é que a floresta amazônica ela é um grande regulador do clima. Ela funciona como uma espécie de uma bomba de água que vai levando umidade do litoral para o interior. E essa umidade depois ela retorna, quando ela bate na cadeia dos Andes, ela retorna para sul. Se você continuar com o fenômeno do desmatamento, além de você ter esse aumento da concentração de gases de efeito estufa numa escala global, você vai ter uma alteração, você pode ter uma alteração no clima da América do Sul, onde esse sistema se rompe, induzindo a um problema de aumento de aridez na Amazônia. Há uma tendência de aumento de chuva médio no sul do país e uma redução de chuva no centro-oeste e no semiárido. Como média, para eu garantir um sistema de chuvas adequados para São Paulo não ter seca, eu tenho que parar com o desmatamento na Amazônia. A atmosfera como um todo está ficando mais quente, tem mais energia, tem mais calor. Via de regra, vai ter mais chuva como um todo. De que forma que a população pode se inteirar mais nesse debate aí dos desastres, dessas consequências para o país? Nós necessitamos reduzir a concentração de gases de efeito estufa. E como podemos fazer isso no Brasil? Reduzindo o desmatamento, na verdade, zerando o desmatamento, reduzindo o consumo de combustível fóssil, tendo uma pecuária que seja menos intensiva em emissão
a gente não costuma circular muito essa informação, mas as emissões de metano, por causa do rebanho bovino brasileiro, do gigantesco rebanho bovino brasileiro, são uma das causas mais importantes de emissão. Você pode produzir e consumir com menos emissão. Mas isso vai ter um efeito só de longo prazo. No curto prazo, a gente tem que trabalhar na outra esfera, que a gente chama de adaptação. Adaptação significa vai haver mudança climática. O clima, a temperatura, tudo isso vai mudar. Há uma série de tomadas de decisão que envolve tanto o setor público quanto a sociedade, que aparentemente nenhum dos dois lados está levando a sério.